Olá, meu nome é Carolina Galbert e hoje eu tô aqui para gravar para vocês os casos de dispensa de licitação lá da 866, né? Prometi ali no meu Instagram que eu iria fazer esse vídeo para vocês e é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Bom, já dando aqui uma dica extra, eu sempre falo para vocês organizarem as leis de vocês, de preferência numa nuvem, né? Eu uso aqui o Google Drive, para poder fazer realmente os grifos de vocês e sempre voltarem na mesma legislação. Claro que a gente tem que sempre ter cuidado, né, para ver se ela tá atualizada, mas de maneira geral, ela é bem positivo fazer isso, porque você faz os grifos e quando você retorna nela, a sua mente acaba lembrando, né, do que você grifou, do que você anotou, enfim, né, aqui tá o início da minha lei, que já tá mais anotadinha. Agora eu quero mostrar pra vocês, né, e lá no artigo 17, só pra gente lembrar algumas coisinhas. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vocês sabem que esse tema é um tema bem importante para as provas que caem em 866, tá? Então, assim, ó, o que tem lá no artigo 17? No artigo 17 tem casos de dispensada, tá? Então, são casos em que a administração pública pode vender, acredito que até fazer algumas compras, enfim, mas que sejam casos de licitação dispensada. Então, são 3 casos em que a administração pode não licitar. Um deles é no caso da licitação dispensada, que não é exatamente o que eu ia falar para vocês nesse vídeo, porque eu quero falar sobre a dispensável. Então, o segundo caso seria a licitação dispensável, e o terceiro seria o caso da licitação inexigível, certo? Então, no artigo 17 a gente tem o caso da dispensada, que eu só vou pincelar para vocês lembrarem, que tem a ver normalmente com imóveis. Então aqui do inciso 1 é tudo sobre imóvel, e no inciso 2 aqui algumas coisas sobre bens móveis. Mas basicamente, né, só pra gente dar uma relembradinha rápida aqui. No caso de dispensada, tá, e como é que tu vai lembrar o que é dispensado e o que é dispensável? Bom, e que é porque eles às vezes falam ainda de dispensa de licitação, né? A dispensada, ela fala sobre esses imóveis aqui, que é o que está no artigo 17, e também alguns casos ali de bens móveis. Só que, basicamente, sim, ó, são 4 casos, tá? Vou falar pra vocês aqui. Ou eu tô recebendo um imóvel, como é que eu vou listar se alguém quer me pagar um imóvel, né? Que nem ali no inciso A ali, ó. Tá vendo aqui comigo? Dação em pagamento. Recebi o imóvel, né? Que é isso. Eu recebi o imóvel em pagamento de uma dívida que tinham comigo. Como é que eu vou listar pra isso? Quem vai me dar o imóvel é quem tinha que me pagar, né? Ou eu dei um imóvel, eu estou doando um imóvel, né? E é para outro órgão ou entidade da administração pública. Então também vocês vão perceber que são situações em que envolvem, eu botei aqui na minha anotação como para a família, né? Vendi para a família, porque o que é a família da administração pública, né? É tudo, todos os entes. Então quando acontece doação para dentro da própria administração pública, ou quando até mesmo que venda de outro órgão para qualquer esfera de governo. Então, quando a venda ali é para a família, também está dispensada a licitação. Investidura é um ponto que é só uma palavrinha aqui, mas que pode aparecer aí na prova, que fala sobre venda a proprietários de imóveis lindeiros ao remanescente de obra pública. Essas coisas que estão em vermelho aqui foi o que eu anotei, não está na lei, tá? É porque eu não sabia o que era investidura, então fui atrás de descobrir o que era. Então, investidura é quando eu tenho ali uma obra pública acontecendo e sobra ali um terreno e eu vou vender pra quem? Pra quem ali é meu parceiro né, meu vizinho de terreno. Então essa pessoa ali, se ela quiser comprar, eu não preciso fazer licitação. Mas na lei tá escrito só investidura, tá? Permuta, então se eu quero trocar um imóvel, como é que eu vou licitar? Não tem como, né? Tô trocando porque eu quero aquele e a pessoa quer esse, né? Não é outra pessoa que quer o imóvel e eu não quero outro imóvel. Então, quando acontece permuta também, vocês podem dar uma olhada depois com mais cuidado, né? Mas tem algumas questões aqui também de programas habitacionais, regularização fundiária, legitimação da posse, aqui também alienação gratuita no âmbito local, com área de até 250 metros, vocês sabem que eles gostam de trocar número, então é 250 metros quadrados, inseridos no âmbito também de programas de regularização fundiária e interesse social. Então aqui, né, fala mais dessas coisas aqui, ó. Alienação e concessão de direito real de uso de terras públicas rurais, então se fala em terras públicas rurais da União e do INCRA, né? Aqui também é um caso de dispensada, que incidam ocupações, blá blá blá. Tá, e quando móveis, gente, aqui ó, é doação, ou seja, mesmo caso lá de cima, eu quero doar, eu quero permutar,
Ou eu quero vender ações. Imagina se eu vender ações e vender títulos, tivesse que listar. Ninguém ia querer comprar as minhas ações, ninguém queria comprar meus títulos. E é uma forma super importante, principalmente os títulos, né, de financiamento aí da atividade pública, enfim. Imagina se tivesse que listar todo mundo, né? Ia restringir muito a procura. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades, por exemplo, digamos que, né, em virtude de suas finalidades, né? Digamos que eu quero aqui vender, sei lá, vou pensar assim, não sei se significa, se é exatamente assim, mas no Banco do Brasil, né, eu quero vender conta corrente. Sei que não se vende conta corrente, mas imagina se pra abrir uma conta corrente no Banco do Brasil eu tivesse que listar pra ter. Eu não ia querer fazer parte do Banco do Brasil, todo mundo ia pro Bradesco, pro Santander, pra outros bancos que fossem mais fáceis. Então, basicamente, pra não atrapalhar a atividade, pode também, né, tá dispensada essa listação. Vendas de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. Então eu tenho um equipamento aqui, como se tu tivesse um celular aí, né? E a tua mãe tá com o celular quebrado. Tu vai, né, vender pra ela numa boa ali, não precisa licitar. Né? Eu falo mãe porque é só pra vocês associarem isso. Dentro da família, administração pública, muitas vezes está dispensada aqui a licitação. Beleza? Mas o que eu queria fazer hoje com vocês é ir lá nos casos do inciso 23, que é a licitação dispensável, tá? Vamos ver aqui. São vários casos mesmo. Ou será que eu tô falando do artigo errado? Serão determinadas função? Não. Acho que eu falei o artigo errado, gente. 23 é o que fala dos valores da licitação, mas não é esse artigo, não. Vamos ver aqui. Dispensável. Aqui, ó. É no 24, tá? No 24 é que tem os casos da dispensável. Então, vou ler com vocês aqui, vou frisar alguns pontos se eu achar que é importante, porém, vou me ater bastante à leitura porque é um artigo muito longo, tá? E se eu ficar aqui falando muito, vai acabar que o nosso vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou direto ao ponto, falar desses artigos, lendo eles, tá? Que daí são vários casos mesmo. E eu vou aqui, como eu tô também lendo alguns dos incisos aqui nessa lei pela primeira vez, nesse meu arquivo aqui, eu também já vou sublinhando o que eu achar importante para ficar destacado e você pode também acompanhar aí pelo vídeo. Última coisa que eu queria falar antes da gente começar a leitura é quais são os casos de inexigibilidade, tá? Eles falam em 3 casos lá na lei. Só que o que eu quero que vocês lembrem e pensem é que é inexigível quando for impossível e inviável. Então, sempre que pensar em inexigibilidade, eu sempre escrevia um I na minha prova, na questão que aparecesse. Daí eu lembrava que inexigível é quando é impossível ou inviável, beleza? E aqui, por ser impossível e inviável, pode ser qualquer caso que seja impossível e inviável. Porém, a lei tem esses 3 casos aqui que são bem típicos, né, que são que quando cai em prova, caem eles. Então, aqui fala sobre empresa ou representante comercial exclusivo, ou seja, quando não tem fornecimento por outros, tá? Só pode aquelas pessoas ali fornecerem esse bem. Quando tem a contratação de um serviço técnico de natureza singular, tá? Mas é vedado a questão da publicidade. E quando é a contratação de um profissional do setor artístico, tá? Diretamente ou através do seu empresário exclusivo, desde consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, tá? Então, isso aqui tem o desde que, tá? Então, é um artista consagrado, beleza? Que é mais ou menos, só pra gente sempre lembrar desse caso do artista consagrado, é colocar aqui pra licitar, né? Imagina um concurso aí, fazendo a licitação na modalidade de concurso, por exemplo, da Sandy e do Júnior, né? Tipo, um contra o outro. Sei lá, não tem como. Tipo, sei lá, tem gente que gosta mais da Sandy, tem gente que gosta mais do Júnior, mas essa foi muito antiga, né? Vou tentar pegar aqui uma coisa mais atual. A Anitta e a Ludmilla, né? Então, quem que eu vou contratar? Eu vou botar elas pra cantarem aqui e ver quem que é mais afinada? Enfim, não. Isso aqui pode ser dispensado, tá? Então lembrem disso, que elas não topariam fazer esse tipo de concurso pra, por exemplo, né, esses eventos que tem no final do ano e tal. Então, nesse caso aí, pode ser diretamente contratado, beleza? Agora sim, finalmente, vamos lá pro nosso artigo 24 e vamos começar essa leitura aí. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu sei que a leitura é meio chatinha, né? Lei seca não é uma coisa muito agradável. Então você pode aí colocar eu falando no seu ouvido, que coisa maravilhosa, pra não precisar ler isso aqui, beleza? Então vamos lá. Artigo 24. É dispensável a licitação. 1.
para obras e serviços de engenharia de valor de até 10%, né, do valor do convite. Né, que ele fala aqui do limite previsto na linha A, nananana, que não se refiram a parcelas. Então, o valor do convite para obras e serviços de engenharia, que hoje é 330 mil, então 10% fica 33 mil para obras e serviços de engenharia. No inciso 2, ele traz a mesma coisa, o mesmo limite que era do valor do convite, mas daí para serviços e compras. E esse valor, né, atualizado lá por um decreto, está hoje em 176 mil. Ou seja, até 17,6% não precisamos licitar para fazer serviços e compras. Então, obras e serviços, né, de um valor menor e serviços e compras de um valor menor, que é até 10% do valor do convite, pode ser feito aí sem licitação. É dispensável essa licitação, sendo que é vedado, né, que seja uma parcela. Por exemplo, beleza, então eu vou dispensar a licitação, mas na verdade eu fiz em 10 vezes de 17.600 uma compra. Não pode, né, porque daí vai ser uma parcela. Beleza? Então não se refiram às parcelas de um serviço. Ou compra, né? Bom, no caso de guerra ou grave perturbação da ordem, então se estiver realmente em guerra ou grave perturbação, não tem por que a gente listar, tá dispensável, né? Não tem como parar ali para fazer a dispensa antes de comprar alguma coisa. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento da situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então, assim, ó, isso aqui, esse vedado aqui tem muito cara de aparecer, né? Então, vedada a prorrogação. É no prazo máximo de 180 dias, quando a situação emergencial ou calamitosa acontecer. Aqui, ó. Quando também, né, se não for urgência, se a gente não atender com urgência aquilo ali, vai ter um problema porque não foi rápido o atendimento. Então, ó, quando caracterizada urgência de atendimento, tá? Que possa comprometer a segurança das pessoas ou ocasionar prejuízo, aí pode estar numa situação emergencial ou calamitosa. Fechou. O inciso 5. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração pública, mantidos, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Gente, esse aqui aparece direto, tá? Direto. Vou botar até todo ele em negrito. É quando a gente faz uma licitação, não tem interessado, né? Não acudiram interessados e também eu não posso mudar as condições da licitação. Aí eu posso contratar diretamente, mas eu não posso mudar as condições da licitação, porque pode ser que um monte de gente não participou justamente porque não dava naquelas condições, né? Então agora não vai mudar para ficar mais fácil, né? Para ficar mais barato, ou, enfim, ou mais caro, né? Pagar mais caro sem licitação, não pode. Inciso 6. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Isso aqui, né, não sei se acontece atualmente, mas acontece, por exemplo, se está muito caro alguma coisa e a administração pública acha que tem que intervir, né, nesse valor, aí ela vai comprar para, enfim, quando tiver muito barato, na verdade, ela compra, daí fica mais escasso e o valor cresce, enfim. Quando ela quiser fazer essa intervenção no domínio econômico, ela pode comprar sem licitação. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que é observado o parágrafo único do artigo 48 desta lei e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços por valor não superior ao constante do registro de preços ou dos serviços. Isso aqui é quando a gente faz uma licitação e aí os caras querem ser espertinhos, né, e fazer algo com o valor maior do que o mercado, porque é licitação, então eu vou botar lá, né, a gente combina aqui, todo mundo bota valor alto e vamos vender o valor alto para a administração pública. Nesse caso, percebido esse caso, a gente pode comprar direto, né, sem licitação. Inciso 8. Para aquisição por pessoas jurídicas de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública. Né? Então aqui, ó, sabe o que a gente está falando aqui de novo? De comprar da família.
da família, a gente sempre vai dar uma preferência, né? E que tenha sido criado para esse fim específicos em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o mercado. Mas também eu não sou trouxa, tem que ser compatível com o mercado, né? Isso aqui, ó, tá vendo que que tenha, né, sido criado para esse fim específico. Muitas empresas foram criadas para servir a própria administração pública, né? Isso é uma coisa mais antiga, assim. E quando essas empresas, né, existem para isso, a gente vai comprar delas se elas não estiverem com preço fora do mercado. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Cara, aqui, ó, me parece muito cara de que eles vão mudar esse Conselho de Defesa Nacional, tá? Se for mudar, vamos botar aqui, ouvido o Ministério, sei lá do quê, ouvido qualquer outra coisa. Não, é o Conselho de Defesa Nacional. Então, quando houver comprometimento da segurança nacional, então se eu tô falando de segurança nacional, quem vai me dar um conselho ali é o Conselho de Defesa Nacional, beleza? Então, segurança nacional aqui. Comprometimento da segurança nacional também é dispensável. Quando houver possibilidade... No 10. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha. Né? Digamos que eu quero aqui fazer um galpão ali de estoque de alguma empresa pública aí. Imagina se eu tiver que licitar. Aí eu vou pegar lá, né, quem mora em Floripa, eu vou pegar lá em Governador Celso Ramos, que é mais barato o terreno. Não, perdão, governador não. Antônio Carlos, eu quis dizer. Ou sei lá, né? Porque eu não queria falar da Palhoça, que a gente sempre fala da Palhoça. Mas enfim, de uma cidade lá longe, sendo que o meu imóvel é aqui no centro e eu preciso ter um estoque ali perto do meu centro. Não, né, gente? Então, se a localização condicionar a escolha e tá dentro, sempre, ó, sempre sendo compatível com o valor de mercado. Não me faz de trouxa que eu não gosto, entendeu? Compatível com o preço do mercado, a gente pode não fazer licitação. Inciso 11 aqui. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência da rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceita as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Graças a Deus, pelo menos tem correção para não ser injusto, né? Então, é um remanescente de obra, né? Contratou lá um licitante, enfim, né? Um licitante ganhou, e ele não parou no meio, né? Alguma coisa teve rescisão lá contratual e a obra não deu continuidade. Então eu posso pegar o próximo, respeitado a ordem de classificação de licitação. Se ele não mexeu o preço, eu posso apenas corrigi-lo pra gente continuar essa obra de onde está parada. Inciso 12. Nas compras de... Isso aqui caiu em uma questão que eu fiz esses dias aí com vocês. Nas compras de... Acho que foi até o último vídeo aí. Nas compras de hortifruti, granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizados diretamente com base no preço do dia. Sempre, né, base no preço. E aqui é no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios. Tá? Então é para a realização dos processos licitatórios. Lá nessa questão que eu falei pra vocês, apareceu falando que era coisa pra merenda e tal, comprar pão, e se podia dispensar. Então pode, mas é no tempo necessário para a realização. Não é assim, eu vou comprar merenda agora sempre sem licitação. Não, tá? No tempo para a realização desse procedimento licitatório, pode sim ser dispensável, mas tem que ser também com base no preço do dia, fechou? Inciso 13. Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, de ensino ou de desenvolvimento institucional. Instituição brasileira ou de instituição dedicada à recuperação social de preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético e profissional e não tenha fins lucrativos. Então, alguém aqui, né, com reputação ética profissional e sem fins lucrativos, né, é recuperação de preso, ou também aqui de pesquisa, de ensino, né, e desenvolvimento institucional, tá? E tem que ser brasileira. Então, se for contratar uma instituição dessas, seja de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, ou também as destinadas à recuperação social do preso, sendo que elas têm que ter reputação ética profissional e não tenha fins lucrativos, a licitação também está dispensável, conforme artigo 24. Inciso 14. Para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional.
nos termos de acordo internacional específico aprovados pelo Congresso, quando as condições forem manifestadamente vantajosas para o poder público. Manifestamente vantajosas para o poder público. Então aqui, nos termos de acordo internacional, aprovado por quem? Pelo Senado? Não, pelo Congresso Nacional. Vou botar em vermelho isso aqui. Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão. Então, é aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, né, provavelmente aqui em museus, porque, né, tem que pegar um cara ali bem bom e tá tudo bem fazer sem licitação, mas claro que tem que ser compatível com o interesse, não, compatível ou inerente às finalidades do órgão. Por que isso? Porque tudo bem um museu fazer isso, né? Agora, eu que sou o Poder Judiciário, fazer uma aquisição ou restauração de obra de arte, né, e um objeto histórico só porque eu quero botar lá no saguão, não dá pra fazer sem licitação. Inciso 16, para impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a administração pública criados para este fim. Então, quando um órgão foi criado para este fim, impressão de diários oficiais, formulários e de edições técnicas. Mas eu vou botar só com os diários aqui, formulários e edições técnicas oficiais. Aqui também, tá. E prestação de serviços de informática a pessoa de direito público interno, tá? Inciso 17. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Então, se eu tenho um fornecedor original, eu estou na garantia, eu vou ter que fazer essa aquisição de componentes com ele, porque senão eu perco a garantia. Quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Então, só se eu for perder a garantia se eu não fizer com ele. 18. Nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. Quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e o propósito das operações. Né? Tipo, se eu for fazer os prazos legais de licitação, eu vou comprometer ali a normalidade e o propósito da operação, então eu posso, desde que não exceda o valor, aqui então, ó, é daquele 10% do 176 mil, então é 17,6 mil reais, então até 17,6 mil reais, fechou? Como é que eu sei que é o 17,6 e não 33 mil? Porque é compras. Aqui, ó, a gente tá falando de compras. Então, é isso aqui, é 17. Eu vou botar em vermelho só pra gente saber que fui eu que escrevi, que não é da lei, tá? Inciso 19. Para as compras de materiais, então aqui é coisas aqui de navio, embarcação, unidade aérea, tropa, tá? Então eu vou até fazer aqui, abastecimento de navio, embarcação, unidade aérea e tropa. Aqui o inciso 19, então. Para compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção do material de uso de pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Então, quando houver necessidade de manter vou botar isso aqui, ó, de apoio logístico, até aqui. Então, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico. Beleza. 20. Na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidade da administração pública para prestação... Peraí que eu me confundi aqui. Na contratação desses aqui, por órgãos, tá? Então, a associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade para prestação de serviços de fornecimento de mão de obra, desde que o preço seja compatível, porque a gente não é trouxa, com o praticado no mercado. Então, fornecimento de mão de obra por associação de portadores de deficiência física e também estamos dispensável, né? É uma licitação dispensável. A diferença aqui da licitação dispensável também, gente, só pra lembrar, é porque eu poderia licitar.
Eu poderia fazer a licitação, mas é dispensável. Lá no caso que eu quero fazer uma permuta, eu não poderia fazer. Eu quero fazer a permuta de um imóvel, é dispensada, já está dispensada. Beleza? Mas isso aí, enfim, não vou entrar agora. Vamos continuar nossa leitura. 21. Para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% que trata a linha B do inciso 1 do CAPT do 23. Meu Deus. Contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada, tá. Para aquisição ou contratação de produtos de pesquisa para pesquisa e desenvolvimento. Beleza. Só precisamos agora ir atrás desse valor aqui do inciso 1 do caput do artigo 23. Bora lá, então. Inciso 1, caput 23, a linha B. Então, 23, 1B. Vamos ver. 23. Artigo 23. Cadê? Artigo 23, 1B, tomada de preços, até 1,5 milhão. Porém, não é esse valor, tá? É 3.300.000, porque foi aqui, esse decreto aqui, 9412 de 2018, deu essa atualizada aqui, então é 3.300.000, beleza? Se por um acaso você... Peraí, vamos voltar lá pro nosso artigo. 3.300.000, peraí. Então, 20% de 3.300.000 vai ficar aí 660.000. Então, 660.000. Se por um acaso aí você também, como eu, já tinha decorado os valores antes dessa atualização, a gente sempre multiplica por 2,2. Então, ali antes era 1,5 milhão, virou 3.300.000, tá? Isso aí é a dica que eu uso porque eu também tinha decorado lá os valores antigos, e aí eu sempre agora faço vezes 2,2. Então, para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitado a R$660.000. Fechou? Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica. Então, concessionário, permissionário ou autorizado, isso aqui é tipo de licitação, né? Que já foi feita, no caso, né? Para uma concessão, para uma permissão ou para uma autorização. Acho que a autorização não precisa de licitação, então não vou entrar nesse detalhe. Mas enfim, é alguém que está explorando aí esse serviço de energia elétrica e gás. Eu posso fazer sem licitação a contratação. Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Sempre não sendo trouxa, na contratação por empresa pública ou sociedade de economia mista ou subsidiária para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços. Ok. Então, aquisição, alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços. Isso aqui pra mim, olha, eu vou botar até assim tudo em vermelho, porque isso aqui eu com certeza colocaria como errado na hora da prova, tá? Então, vou já fazer aqui também o adendo para vocês, né? Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado. Ok. Para a celebração dos contratos de prestação de serviço com as organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo para atividades contempladas no contrato de gestão. Para atividades contempladas no contrato de gestão, organizações sociais. É isso, não tem nada para frisar aqui, não. Só vou botar um contrato de gestão aqui. 25. Na contratação realizada por instituição científica e tecnológica ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação. Na contratação realizada por instituição científica e tecnológica, então quem está contratando é essa instituição científica e tecnológica, ou por agência de fomento, para transferência de tecnologia e para licenciamento de direito de uso. Ou, então aqui, ó, é isso aqui que é o objeto da licitação.
licenciamento de direito de uso ou exploração de criação protegida. 26. Na celebração de contrato de programa com ente da na celebração de contrato com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Então, consórcio público ou convênio de cooperação. Aqui é na família também, tá, gente? Administração indireta ou entidade, né, aqui, ó, com ente da federação ou entidade de sua administração indireta para prestação de serviços públicos de forma associada. 27. Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas, formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Então, é por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas como catadores de material reciclável. Então, esse aqui é o nosso ponto. Com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. 28. Para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. Então, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, podemos dispensar. Eu quero pegar o melhor, porque, né, imagina, meu país está aqui numa situação que precisa se defender e é muito complexo o negócio, então eu quero o melhor independentemente de licitação. Vamos lá, rapidão, vamos fazer essa contratação. 29 agora. Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras, empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo comandante da força. Então aqui, ó, em operações de paz no exterior, tá? Aquisição de bens e contratação de serviços para atender os contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras. 30. Vamos lá que tá terminando, gente. Faltam só mais alguns. 30. Na contratação de instituição ou organização pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária. Então, isso aqui é o nosso ponto, né? Não independe se for com ou sem fins lucrativos, independe se é público ou privada, então não é de dentro da família. É uma questão de ser algo para o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária. 31. Nas contratações visando ao cumprimento do disposto no artigo 3, 4, 5 e 20 da Lei, observados os princípios gerais da contratação delas constantes, incluídos pela Lei 12.349 de 2010. Gente, vamos ver o que é isso aqui? Tem que ver, né? Não adianta. Vamos ver aqui. Nas contratações visando ao cumprimento aqui. Vamos ver. É trabalhinho ler a lei seca, né? Não é de boas. É um pouquinho trabalhoso, mas vamos lá. Vamos descobrir o que tá nesse aqui. Se o meu mouse cooperar, a gente descobre. Então, artigo 3, 4, 5 e 20. O que é essa lei, em primeiro lugar, né? Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Então, é questão tecnológica, pesquisa científica. 3, 4, 5 e 20. 3, 4, 5 e 20. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar as constituições de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividade de pesquisa e desenvolvimento. Gente, eu vou fazer só isso, tá? Vou pegar aqui pesquisa e desenvolvimento e vou colar para lá para saber que tem alguma coisa a ver com pesquisa e desenvolvimento. A STT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira, nos termos do contrato do convênio, compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais. Não acho que isso aqui tem cara de cair, tá? Claro que eu posso queimar minha língua? Posso, mas eu vou botar só isso aqui e vou partir para o próximo inciso.
Não acho que isso aqui tem muita cara de cair, não. Então, atividades de pesquisa e desenvolvimento, compartilhar ICTs, laboratórios, na verdade. Laboratórios. Então, é isso. Que é uma lei própria, né? Então, vamos lá. 32. Na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Então, transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS. No âmbito da Lei 8.080, de 90, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante a etapa de absorção tecnológica. Então, aqui é transferência de tecnologia para o SUS. Tá? Não é qualquer coisa do SUS, é transferência de tecnologia de produtos estratégicos. 33. Na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produtos de alimentos e produção de alimentos para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Então aqui é basicamente cuidando do nosso, né, dos mais que estão mais vulneráveis, né, para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água, pode contratar entidade privada, mas ela tem que ser sem fins lucrativos, para implantação de cisternas e outras tecnologias de acesso à água e produção de alimentos. 34. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, produzidos ou distribuídos por função que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parceria que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do 32, e que tenha sido criado para este fim específico, em data anterior à vigência dessa lei. Então, que tenha sido criado para este fim específico é um pulo do gato aqui pra gente entender o que está dizendo nesse parágrafo aqui gigante, né? Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde. Finalidade de apoiar. Então, são fundações que tenham finalidade de apoiar a administração pública direta. Sua autarquia Sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico, inovação, inclusive na gestão administrativa financeira, tá? Então são instituições aqui que nasceram para fazer esse apoio, tá? Quem pode fazer isso com a dispensa são pessoas jurídicas de direito público interno, de insumos estratégicos. Então vamos lá, de novo, vou ler só mais uma vez aqui. 34. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, produzidos para a saúde. Produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação, em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira, necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam a transferência para o SUS, nos termos do inciso que a gente já leu, e que tenha sido criada para este fim específico, em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço, porque a gente não é trouxa, contratado seja compatível com o praticante com o praticado no mercado. Bora lá. Para a construção, a ampliação e reforma a reforma e o aprimoramento dos estabelecimentos penais, desde configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública. Então, é quando, né, a gente precisa fazer alguma reforma lá na prisão e pode ser que tenha aí uma situação de risco à segurança pública, né, que esteja grave e iminente, né, uma situação grave aí, a gente pode sim fazer a contratação dispensável. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Como prometido, tá aqui a leitura de todos os incisos da dispensável. Comentei lá no início um pouquinho sobre a dispensada e sobre a inexigível.
tudo referente a 866. Sabemos que tem uma nova lei aí vigente, tá? A gente tá gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2021, então já existe a Lei 14.133, que é para a nova lei de licitações, porém, por um tempo aí, as duas vão ser cobradas ainda por concurso público, inclusive para várias provas que já tinha aí o edital lançado antes dessa nova lei sair. Minha dica para vocês, agora que vocês já viram todo o vídeo, vejam isso aí, sei lá, de vez em quando. Pega uma vez por mês, vem o vídeo aqui, 15, 20 dias, não sei. Mas comecem das próximas vezes a verem ele da metade pro final. Por quê? A gente normalmente tem mais atenção no início e no final já fica aquela leitura que a gente tá cansado, né, e tal. Então, comece ali pelo inciso 20, 25, quando eu começo pelo inciso 20, 25, e depois tu volta lá no início da lei. Beleza? Justamente para você gravar esses últimos casos aqui, que pode ter ficado um pouco cansativo, teu cérebro já cansou. E é isso, gente, tá? Se foi de utilidade pra você, manda também pro seu amigo concurseiro esse vídeo, que ele pode ficar bem feliz em receber alguém lendo aí os casos de dispensável. Fechou? Um abraço, até mais. Por favor, deixe seu like, né? Faz aquelas coisas, tudo que eu preciso que você faça. Então deixe seu like, se inscreve no canal. E, enfim, se não me segue lá no Instagram também vai lá, Galbert Carolina. E até a próxima.